Chegamos à 7ª aula do nosso curso Semente de um Novo Tempo, módulo 1, o ponto 7. O 7 deve começar a volta à unidade, por reconhecer a importância dos 12. Precisamos ser o que somos e caminhar para vir a ser melhor. Precisamos ser o que somos e caminhar para vir a ser melhor. 7ª aula, medo e ansiedade. 2 irmãos cuja origem escondem-se na sombra da mente. A nossa alma foi feita de uma essência plena, embora não estamos aqui na nossa plenitude. Uma essência plena, indivisível, que vamos colhendo através das nossas muitas e muitas vidas, paulatinamente, através da divisão desses nossos corpos, 7 por sinais. Em outras palavras, uma essência cósmica plena que emana do centro da galáxia e desce como um raio para esse universo. E para que essa essência cresça em nós e se torne a mais plena possível, é preciso uma transformação interior. É preciso uma mudança no nível de ser. É necessário muito estudo, muito trabalho sobre nós mesmos, uma compreensão maior sobre o nosso mundo, o mundo que vivemos. E isso só ocorrerá através de uma vontade individual, integrada com a vontade cósmica, conscientemente. Essa vida é cheia de mistérios, e para decifrá-los, decodificá-los, precisamos continuadamente trabalhar com o nosso sentir, com a nossa mente. Feliz ou infelizmente, além dos nossos 5 sentidos físicos pobres e falhos, como já dissemos várias vezes, temos uma mente que vive intenções emocionais. Uma mente concreta. Muitas vezes passamos grande parte das nossas vidas obedecendo um estereótipo mental, desarmônico, cheio de receios, conflitos, insegurança, sentimentos que não deixam fluir em nós pensamentos positivos, amorosos, confiantes. Assim perdemos a fé nas nossas forças divinas, no nosso estado de perfeição da essência. Perdemos a força da energia da vontade do nosso eu superior. Então devemos nos perguntar se os nossos maiores problemas não residem nessa mente concreta. Nessa mente que antecede esta forma, este corpo. Esse corpo que manifesta, que expressa ações e reações através de pensamentos extraídos de uma ideia, de ideias, sensações, formas diferenciadas, bem próprias da dimensão que habitamos. Parece que a mente é um conjunto de ideias, mas um conjunto de ideias de um eu maior, produzido através de vidas e vidas, e desse eu menor, cheio de sombras e formas. Será que apesar desse corpo ser um templo de um eu divino, que se manifesta em nós, através da mente cósmica, do nosso ser real, é ele também uma sombra da nossa mente? Infelizmente, sim. Parece que essa mente se habituou a ver o ser humano como mera matéria e não como um ser espiritual, capaz de abrir espaço
para todo o conhecimento a que tem direito, existente e possível em cada um de nós. De novo, então, me vem à mente a ideia da expansão da consciência de cada um de nós, de cada ser. Precisamos pensar melhor, termos pensamentos mais produtivos, manifestações do nosso sentir mais harmônico, para que sejamos dignos das nossas raízes mais perfeitas. Precisamos fazer dos nossos pensamentos uma fonte silenciosa de palavras que, ao serem expressadas, emitam palavras benditas, positivas, para ao menos nos livrar dos males do medo e da ansiedade, que é o nosso tema. Necessitamos vigiar novos pensamentos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Depois de todo esse panorama, reportando-nos ao nosso propósito inicial desse módulo 1, o ponto, vamos buscar usar mais um remedinho mental para limpar o terreno que possivelmente nos impede de reconhecer os frutos mais saborosos da nossa vida. Frutos advindos de uma semente dos conhecimentos ocultos que talvez alguns de vocês possam não ter reconhecidos ainda. Nem mesmo a razão deles existirem em todos nós. É preciso fé. Fé, confiança em si mesmo. É preciso vontade real, energia da sua verdadeira grandeza. É preciso inteligência, imaginação, princípios, entendimento do mundo, com tolerância, com respeito. Respeito por si mesmo e pelos outros. É preciso aprender para ensinar, ensinar o que se é, ensinar o que se faz, o que se sente. Pois eu creio que precisamos compreender a vida além do nosso pensar. Será que precisamos usar os nossos pensamentos para respirar? Será que precisamos usar os nossos pensamentos para que o nosso coração pulse? Será que precisamos usar os nossos pensamentos para que o sangue possa circular? Será que precisamos pensar para que a mente das nossas células, as células de cada órgão no nosso corpo, do nosso organismo, cumpram as suas funções? Será que antes da nossa mente infinita, não existe uma mente infinita que gerou tudo isso? Uma mente que se expressa em nós de acordo com o nosso grau de consciência, semeados por nós através dos tempos. Quantas vidas ainda teremos que viver para entender símbolo e significado das coisas desse mundo? Eu quis lhe dizer um pouco além das coisas desse mundo, das formas, para lhe trazer a consciência que precisamos entender primeiro as coisas manifestadas, para vislumbrar aquilo que ainda não se manifestou na Terra, porque não se manifestou em nós. O nosso mundo é um pensamento, porque é um mundo mental. Logo, somos o que pensamos. Parece que nesse mundo sim. E o que é pior, por vezes, em vez de criar alegria, prazer, felicidade,
criamos pensamentos, formas ou formas pensamentos que são as verdadeiras causas do nosso sofrimento. A propósito, volto a dizer a vocês, 70% a 80% dos nossos sofrimentos são evitáveis. 20% são inevitáveis. Será que não é possível vencer pelo menos 30%, 40%, 50% dos que são evitáveis? Aqui, com toda certeza, estão os sentimentos do medo e da ansiedade. Note que até as palavras medo e ansiedade nos fazem mal. Mais do que pensamentos, sentimentos, elas expressam estados de consciência. E junto com a depressão, o pânico, as incertezas, a irritação e outros males, está o medo e a ansiedade, que fazem parte das noites escuras da nossa alma. Quando esta alma não reconhece mais o seu brilho, quando esta alma não reconhece mais a sua natureza verdadeira. Um dos grandes mestres que tive a satisfação de conhecer e aprender, me ensinou que quando queremos falar sobre um tema, devemos, antes de tudo, conceituá-lo, definir sobre o que é que estamos falando. Então vamos procurar fazer isso, definir o que entendemos por medo e o que entendemos por ansiedade. Sendo bem sintético, filosoficamente, tanto um como o outro são sentimentos característicos, evidentes e próprios da mente coletiva de uma sociedade quando ela se afastou, fugiu ou se desviou da sua real importância, levando cada um de nós a reconhecer por comparação os receios profundos da nossa mente. Há medos genéticos, há medos psicológicos, há medos psicossomáticos, ocultos ou conscientes. Há o medo da incerteza da vida, do futuro, do vazio da existência, da própria insegurança e o maior deles, o medo da morte. Embora saibamos que tudo é impermanente e a própria vida. Mas é isto a vida? É este corpo, é esta forma, é esta mente? Qualquer que sejam esses outros medos, sejam eles conscientes ou inconscientes, temos que dissolvê-los nos nossos pensamentos através de uma profunda autoobservação, profunda análise, uma análise criteriosa e contínua. É preciso prestar atenção ao medo, voltar ao nosso centro, sem essas múltiplas divisões, sem esses terríveis hábitos, sem lhe dar simplesmente nomes, força. Para entender isso, tem que ser sem resistência, sem julgamento, sem comparações, sem fugas, sem dependência de hora ou lugar, de pessoas ou circunstâncias. Um dia talvez possamos entender que o medo tem tudo a ver com liberdade. Liberdade e coragem. A coragem de ser, realmente ser, para poder existir. A coragem de ter prazer sem ser alguém que vive só para si mesmo.
Ansiedade, por sua vez, vem da palavra latina anxietatis, cujo significado é desejar, preocupar-se. Ela também é uma doença bem própria dos conflitos do nosso mundo. Ela faz parte da tua mente extremamente acelerada. E o componente mais importante desse estado emocional, muitas vezes crônico, é o medo. A verdadeira fonte de todas as neuroses. Medo do futuro, talvez. Freud diferenciava a ansiedade em três tipos. A ansiedade real, a ansiedade neurótica e a ansiedade moral. A ansiedade com relação ao mundo externo, a ansiedade objetiva, próprio da nossa realidade. A ansiedade neurótica é aquela que provém do id, do inconsciente. E a moral? A moral deriva do medo de fazer ou pensar algo que contraria o superego, produto de uma educação repressiva ou frustrada. Seja de que natureza for o seu medo ou a sua ansiedade, com certeza ela lhe faz mal. Ela lhe traz mal-estar. No corpo, ela provoca suor, secura na boca, opressão torácica, pulsação rápida, aumento de pressão sanguínea, palpitação cardíaca, dores de cabeça, mau funcionamento dos intestinos, do estômago. No emocional, gera agitação, pânico, depressão, irritabilidade. No sistema motor, ela determina tensões musculares, tremores, calafrios, falta de coordenação motora. No mental, que leva à inquietude, à impaciência, à distração, o esquecimento e a muitos pesadelos. Todos esses aspectos podem ser comprovados através de uma boa observação deste corpo, desta alma, desta mente. Seja através da percepção dos sentidos, seja através de uma análise psicológica ou psiquiátrica até, ou mesmo por intermédio de elétrons, exames médicos, você também poderá perceber os efeitos do medo e da ansiedade através de uma percepção extrasensorial. Nos seus chakras, no seu corpo etérico, nas suas glândulas, no seu corpo áurico e no seu mental. Conflitos, desesperança, falta de fé, desamor, falta de autoestima, de autorrespeito, de autorrealização. Mas na tua alma marca cicatrizes, sulcos que matam precocemente o seu emocional. Precisamos reconhecer a fonte de onde viemos. Precisamos reconhecer a nossa real identidade. É urgente que integremos este corpo, esta mente, esse espírito, já que nunca houve e nunca precisamos urgentemente integrar nosso corpo, mente e espírito, já que nunca houve e nem haverá divisões. Um dia, quem sabe,
eliminaremos as dependências e as circunstâncias do corpo e da mente e seremos eternos. Por enquanto, esse dia ainda não chegou. Eu particularmente quero a cada dia que passar procurar me abster das preocupações, dos preconceitos, das prevenções, das predeterminações e viver a magia da vida, dos meus pensamentos, palavras e ações. E respeitar a ansiedade que eu tenho, a ansiedade do inesperado. O inesperado que a vida possa me oferecer. Seja lá quando, onde e com quem for. Quero, para finalizar esta aula, transmitir a você uma meditação dirigida sobre o medo e a ansiedade. Quero que você se lembre dela. Cada vez que você ver um pássaro numa gaiola, vou lembrar de uma lagarta que sabe que poderá vir a ser uma borboleta livre, solta, quando sair do casulo. Eu diria para vocês que essa meditação parece que é uma oração que nasceu aqui das sementes desse coração. Feche seus olhos agora. Eu sempre digo a vocês que para você ver a luz, vá para dentro. Porque a luz desse mundo é muito fraca. Inspire pela narina. Segure a sua respiração. E solte. Faça isso em 7 tempos. 7 tempos para inspirar, 7 para você segurar e 7 para você expirar. Faça que você começará a sentir que a sua luz vai brilhando mais e mais. Já chegou a hora de você ver em que medida o medo e a ansiedade afetam a sua vida. É preciso, ao menos, encontrar válvulas de escape, abrir as torneiras dos nossos sentimentos represados, antes que eles nos façam explodir ou, pior, implodir. Necessitamos educar as sombras do medo e da ansiedade. Vencê-las, mas com amor, muito respeito. Antes que elas escondam a nossa luz. Precisamos superar as possíveis negligências, os maus tratos que aceitamos, dado a privação do nosso auto-amor e a castração que por impotência aceitamos até os dias de hoje. Precisamos definitivamente deixar de lado as culpas e as desculpas. Não se ater aos nossos erros do passado e deixar as preocupações do amanhã para o amanhã. Virei agora
Precisamos viver no aqui e no agora. Agora, como disse o mestre Buda, quantas vezes já disse isso? Também, segundo o sábio indiano Sri Ramana, a meditação e a distração não têm a menor diferença, pois são dois estados que transcendem tanto o plano físico como o plano mental. A propósito, agora vamos tirar a nossa casca. Essa casca que, em vez de nós a enfraquecer, está mais grossa do que nunca. Sinta-se agora dentro de um casulo. Sinta por alguns instantes que você está encarcerado no casulo. Do seu ego. Preso às suas histórias repetidas, aos seus dramas, aos seus sofrimentos de submissão e de negação do seu próprio ser. Por mais que incomode, sinta-se prisioneiro. Por acreditar no movimento dos outros e não nas suas próprias mãos e pés. Por não acreditar no seu coração e nas suas asas, prestes a se formar, conferindo-lhe liberdade. Saiba que os outros só têm poder sobre você porque você permitiu e talvez permita ainda. E algumas vezes, por incrível que pareça, porque você assim deseja. Você pode estar se repetindo e por isso não é capaz de criar. E assim não é capaz de se recriar. Você só está frágil porque aceita o peso da opinião dos outros. Muitas vezes nem sequer analisa as razões. Analisa a sua grandeza ou a grandeza daqueles que colocaram o peso da sua opinião sobre você. Você só está preso porque você aceitou o limite dos outros, mas não mediu o tamanho daqueles que o limitaram. Você esqueceu que, embora esteja preso a esta forma, restrito a um tempo, restrito a um espaço, você tem asas para voar. Chega de rastejar, feito uma lagarta, de ser servil, de se esconder entre as folhas caídas, num chão nem sempre limpo, das folhas do outono já sem vida. Saia dessa posição fetal, incômoda e de impotência. Você já aceitou demais. Tanto que ainda espera que alguém imprudentemente abra este casulo e te liberte. Saiba que ninguém poderá fazer isso. Que só você poderá fazer. Porque assim você estará cumprindo o ciclo do seu renascimento. Caso contrário, você perderá a força das suas asas
e ficará para sempre um lagarto. Ou então, uma borboleta incapaz de voar. Vamos, lentamente, mas com determinação, confiança e coragem. Sinta esse sopro de vento, essa brisa dos novos tempos, essa brisa de esperança. Ajudando-o a sair dessa prisão corpórea e mental. Paciência, a natureza não dá saltos. E agora, solte suas mãos, solte seus braços, solte suas pernas. Solte-se e voe, feito uma bela borboleta, com todos os matizes das 7 cores do arco-íris, com a beleza e a riqueza da sua real natureza divina. Sinta-se agora uma borboleta forte, sadia, capaz de reconhecer seu próprio tempo e espaço, assim como o tempo e o espaço dos outros. E agora, minha amiga e meu amigo, você pode até chegar mais perto do céu e também pousar numa flor. Agora, minha amiga e meu amigo, você pode, com seu voo, escrever uma história nova da sua vida, dessa nova vida, a qual, com certeza, dará razão à vida de muitos também. Obrigado pela sua atenção.